Voltamos com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica, tratando de um tema muito bom, falando sobre o dom de apóstolo. Se você está conosco, já aprendeu bastante. Agora nós precisamos compreender esse dom na atualidade, aquilo que se chama de apostolicidade atual. E eu quero aqui convidar nossos comentadores, o pastor Elias. Pastor Elias, há um texto aqui em Romanos, no capítulo 15, no versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz algo assim muito interessante, muito singular. Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, como está escrito: onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa questão de ser enviado para pregar onde já tem um trabalho estabelecido, bem sedimentado, né? Isso parece que descaracteriza a função ministerial, digamos assim, ou o dom de apóstolo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e isso vai exatamente na contramão do que se vê muito hoje, né? Igrejas mudando apenas de ministério e tudo, e pessoas que já tinham uma função ministerial passando a ser denominado agora de apóstolo sem serem enviados, né? Como é que a gente pode compreender a apostolicidade nessa atualidade, fazendo também esse contraponto com os apóstolos que estão na Bíblia? Pois bem, pastor Marco, é importante evidenciarmos isso, porque agora nesse último tópico nós estaremos tratando sobre o apostolado no sentido atual, né? E o sentido atual está vinculado àquilo que significa um missionário, aquele que vai desbravar um determinado lugar, aquele que vai levar a mensagem da salvação. E nós vemos aqui como que um exercício de dom e não propriamente um título eclesiástico. Não se trata de uma posição eclesiástica, se trata de servir, se trata de descer, se trata de desbravar mesmo, como o senhor já bem falou. Isso é notório quando você lê determinadas biografias de determinados homens ou mulheres de Deus que foram usados ao longo da história. Homens que andaram a cavalo, homens que andaram de canoas, homens que andaram nos rios, nas matas, enfim, chegando em lugares onde nunca tinha sido anunciado o evangelho de Cristo, a fim de que não fosse edificar em fundamento já preparado, né, em lugares onde Cristo já tivera sido anunciado. Então, nós vemos que essa, como foi citado pelo apóstolo Paulo, isso que o senhor bem leu em Romanos capítulo 15, evidencia também e confirma o destaque do apostolado do apóstolo Paulo, apesar de nós termos falado sobre o apostolado dele no bloco passado. Todavia, é uma das características muito brilhante e que confirma ainda mais o apostolado de Paulo. Nós vimos que os sofrimentos eram contínuos, os naufrágios, os açoites, as prisões, o frio, né? Tudo isso. Por isso que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 25, ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, enfim, em perigo dos gentios. Nós vemos aqui que são características que, na verdade, constitui, né, o testemunho de um verdadeiro apóstolo no sentido atual, que é esse missionário, essa pessoa que se entrega, essa pessoa que vai e quer se entregar mesmo em função do evangelho, em função da mensagem de Cristo e da igreja do Senhor. Eu lembro agora, pastor Marcos, evangelista, quando ele fala em 2 Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 15, o amor que Paulo tinha era que fazia com que ele realizasse isso, e o fato de ele realizar isso
repito, confirma o caractere apostólico dele. Ele, no versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 12, ele disse: porque agora, amados irmãos, versículo de número 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ou por vossa alma, por mais que quanto mais eu vos amo, menos eu seja amado por vós. Então, essa era uma manifestação amorosa de um verdadeiro missionário, uma pessoa que tinha paixão pelas almas, uma pessoa que desenvolvia esse digamos, esse dom apostólico com um verdadeiro brilhantismo da parte de Deus. Então, nós queremos que fique bem claro na mente de todos que estão nos assistindo agora, em especial os professores que irão ministrar amanhã na Escola Bíblica Dominical. Inclusive, queremos desejar que você tenha uma excelente, uma brilhante Escola Bíblica Dominical nesse Dia das Mães, e você deixe muito bem claro na mente dos alunos que apostolado, enquanto título eclesiástico, que muitos arrogam para si esse título só para pose eclesiástica, só para se demonstrar, só para aparecer como um grau de superioridade em relação a pastor, em relação a evangelista. Isso aí não existe, não existe. Nós acreditamos que existe o apóstolo enquanto dom, aquele que vai para servir, aquele que está no exercício da atividade missionária. Esse sim existe hoje, e muitas das vezes são anônimos, não são nem conhecidos. A grande maioria não é conhecido, são anônimos. Você nem vê falar, mas são verdadeiros apóstolos, não aqui na terra. Não, aliás, não são conhecidos aqui na terra, mas são conhecidos no céu. Muitos desses apóstolos que mais têm fama e nome e tudo, na verdade, não são reconhecidos como apóstolos no céu, mas sim são só arrogamentos de si. Deus, muito bem, interessante, né, pastor Elias? Que depois de Paulo, a Bíblia menciona outros que eram chamados de apóstolos, né, como Barnabé, que estava ali, além de outros que o próprio apóstolo reconhece como apóstolos, né? Ou seja, como pessoas que foram enviadas a realizar um trabalho específico, desbravar, abrir um trabalho. O nosso comentarista aqui no livro base, ele fala uma coisa interessante. Ele fala sobre a liderança dos apóstolos. Ele diz um negócio, ele diz, fazendo menção da Bíblia de Estudo Pentecostais, eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, os apóstolos, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e pureza apostólicas. Eles tinham a mensagem original de Cristo e não eram apóstolos como alguns hoje que apresentam um evangelho genérico, antropocêntrico e deturpado, com ensinos que não têm fundamento bíblico, como a falsa teologia da prosperidade, a absurda confissão positiva, o teísmo aberto e outros da mesma natureza. Ou seja, infelizmente algumas igrejas que se denominam apostólicas acabam sendo uma fonte aí de tantas heresias, de tantas práticas antibíblicas, né, sem fundamentação escriturística. Essa questão da confissão positiva, a gente tem que ter muito cuidado, né, que basta você querer determinar o poder de você falar e acontecer. Tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Porque isso já vai além do que significa a fé, tá bom? O nosso Deus é que é soberano, a gente não dá ordem para Deus, é Deus que determina, Ele que dá ordem para nós. Ele é Deus, nós somos servos, né? Então essas deturpações ocorrem muito nesses movimentos. Infelizmente, nós temos que ter muito, mas muito cuidado, né? Então, evangelista Wallach, aqui já chegando ao finalzinho do nosso programa, eu queria também que o senhor nos falasse sobre essa apostolicidade e, de qualquer sorte, apesar dos maus exemplos, digamos assim, dos equívocos que possam acontecer, existem também bons exemplos, existem também apóstolos, digamos assim, não tão distantes como na igreja primitiva. Nós temos muitos exemplos mais próximos, né, evangelista Wallach? Isso mesmo. E
assim, só para nós concluirmos o nosso assunto de hoje, é importante que a gente tenha em mente que a gente pode estar entrando hoje uma lição, né, de dons ministeriais e alguém pode estar aí pensando que é menos importante do que os dons espirituais. É só para reforçar que tudo isso que nós estamos estudando aqui, sem sombra de dúvidas, servirá para o crescimento da igreja tal qual os dons espirituais. E é interessante as colocações dos nossos colegas aqui, é que hoje o comentarista, ele no tópico 2, a frase que ele utiliza é essa: apóstolos fora dos 12. Como o pastor Elias Gomes já bem comentou aqui, o cuidado, a cautela dos senhores, professores, coordenadores das escolas bíblicas, em terem esse discernimento, porque nós estamos falando do dom ministerial do apóstolo, que é vivo e está plenamente aplicado à nossa igreja. Mas que hoje o que nós temos é nós temos aqui um dom ministerial de caráter apostólico. E isso vai servir para organização, para colocar tudo no seu lugar. Nós, como membros, né, como órgãos, como uma situação organizacional dentro das nossas igrejas. Mas hoje, se nós fôssemos pensar eh, a comparação mesmo dos apóstolos, nós já tratamos aqui, seria o termo missionário, como o pastor Elias já bem explicou. Era aquele homem que selava o cavalo, o jumento, e andava de barco, e navio, etc. E nós temos os exemplos dessas pessoas que são os verdadeiros apóstolos da modernidade ou da pós-modernidade, né? Nós temos o exemplo nosso, Daniel Berg, Gunnar Wingren, né? Nós temos outro aqui, como o próprio comentarista diz, Hudson Taylor, D.L. Moody, o irmão André e tantos outros nos tempos mais recentes que contribuíram sobremaneira e que não foram inseridos, não estão nominados, não estão taxados pelo título eclesiástico. Eles estão verdadeiramente inseridos num ambiente de dom ministerial do apostolado, exercendo essa atividade missionária. O pastor Marcos bem explicou no segundo bloco, e isso é interessante que nós tenhamos essa ideia para fecharmos o nosso raciocínio hoje, é que os apóstolos fora dos 12 não pode ser concebido, até porque, como o pastor Marcos já falou aqui, é de contexto escatológico. Nós já lemos aqui em Apocalipse 20. Então, nesse aspecto aí, nós podemos dizer que naquelas características, cessou. O que nós temos hoje são missionários revestidos de autoridade espiritual, desse dom apostólico, responsável por levar a palavra de Deus nos lugares mais longínquos, né? E que certamente nós seremos muito beneficiados. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra será beneficiada e crescerá em nome do Senhor Jesus. Amém, que bênção. Bom, nós esperamos aqui, né, pastor Elias, evangelista Wallach, que você tenha tido realmente aí um bom aprendizado, que tenha ficado bem claro para você o significado do dom de apóstolo, né? As nuances da igreja primitiva e também a atualidade do apóstolo. Nós esperamos que você a cada dia, e como obreiro, como líder, que todos nós, na verdade, sigamos o mandamento do Senhor, que Ele nos disse para fazer discípulos, né? Ele diz: fazei discípulos de todas as nações, ensinando. Então, essa tarefa de ensinar, de fazer discípulo, é a grande tarefa da igreja. A gente não precisa estar preocupado com a função, aquilo que a gente vai, que tipo de função a gente vai ter na igreja, para a gente poder fazer a obra de Deus. Eu acho que foi o senhor, pastor Elias, que falou sobre pessoas que são pessoas não conhecidas, anônimas, digamos assim, mas que fazem um trabalho que desbravam de uma forma maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer um missionário em uma área de onde tem uma comunidade quilombola. Eu pude visitar essa região em 2019, antes da pandemia, e conheci um pastor batista lá que faz um trabalho maravilhoso, um desbravador, que vai toda semana para lá cuidar daquele povo, e como ele é bem recebido. Lá eu tive a oportunidade, levamos
cestas básicas, lá conhecemos aqueles irmãos, tem uma igreja lá, e ele está desbravando aquela área, né? É um apóstolo, é um enviado, né? E é isso que é um apóstolo, né? Alguém que se doa, alguém que se entrega, alguém que aceita ir sem interesses pessoais, sem querer, sabe, conforto, sem ficar preocupado com questões financeiras, nem, e sabe que Deus o enviou, que Deus vai cuidar dele. Pessoa que está realmente abnegada. Hoje, infelizmente, essa questão missionária virou muito um aspecto muito de interesses, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. A igreja precisa ter cuidado, você, querido irmão, para não ser enganado. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quem são os verdadeiros missionários? Quem são os verdadeiros apóstolos, né? Assim como também pastores, evangelistas e tal. Então, cada um de nós precisa cumprir o seu ministério, conforme Cristo nos deu, né? O nosso trabalho aqui hoje é de tentar trazer o ensino para você. A você cabe a reflexão sobre tudo aquilo que nós trouxemos hoje. No próximo programa nós vamos falar sobre o dom de profeta. Existe hoje ainda? Como é que é o dom de profeta? A figura do profeta do Antigo Testamento é a mesma de hoje? No próximo programa nós vamos falar sobre esse dom maravilhoso, tá bom? Que está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós temos que aprender. Mas eu gostaria de terminar esse programa, nós gostaríamos, né, queridos colegas, de aqui também agradecer a Deus, porque amanhã é o Dia das Mães, né? Esse domingo é o Dia das Mães, e a gente quer agradecer a Deus pela vida de cada mãe que está aí na batalha para edificar a sua família, para criar os seus filhos no temor do Senhor, as mães da igreja, as mães de fora também, que nos assistem, pessoas que gostam do programa Escola Bíblica e certamente são abençoadas. Nós queremos fazer uma oração por elas, não é, pastor Elias, evangelista Warwick? Vamos pedir a Deus que dê saúde, que dê graça. Nós sabemos que essa pandemia deixou muitos órfãos, muitas mães, elas deixaram seus filhos, e isso tem causado muita tristeza, né? Mas há um Deus que consola, há um Deus que supre todo o vazio, toda a nossa necessidade de amor, de atenção, de proteção, de provisão, de compreensão, que a mãe tem isso que foi dado por Deus. A mãe tem um amor que é incomparável, né? Um amor de mãe, humanamente falando, é o maior amor que existe, e esse amor, ele faz com que todos nós estejamos aqui, né, pastor Elias? Então nós vamos orar por você, querida mãe que nos assiste, tá bom? Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor seja abundante sobre você, que o Senhor renove as tuas forças, tá bom? Que você continue firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Amém? Eu quero pedir ao pastor Elias para fazer essa oração e agradecendo a todos vocês por esse programa maravilhoso que Deus tem nos dado hoje aqui. Pois então vamos orar, pastor, inclusive agradecer porque todos nós três aqui temos mãe ainda. Graças a Deus por isso. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, Senhor, pela tua excelsa e suprema misericórdia. Meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, por mais este momento oportuno que tu selecionaste na tua agenda, para estarmos aqui estudando a tua palavra, Senhor, ministrando o evangelho, ó Pai, que salva, que transforma, que liberta, Senhor, que clareia a mente, ó Pai, que ilumina o caminho, ó Deus eterno, no qual nós devemos andar. Vem, Senhor, continuar abençoando este programa. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, cada família que está agora, Senhor, com a gente. Em o nome de Jesus, que haja profundas, ó Pai, e brilhantes bênçãos. Amém, sobre a vida e sobre a família de cada um. Meu Deus, nós te apresentamos as mães, Senhor, que estão Pai, todas agora nos assistindo, nossas mães e a mãe de todos os demais que estão nos assistindo, inclusive elas mesmas. Senhor, que tu venha fazer, Senhor, de cada uma delas um instrumento poderoso em tuas mãos, ó Pai. Mulheres de oração, mulheres que amam a tua palavra, mulheres que amam a tua obra, Senhor, mulheres como Ana, Senhor, que te servia continuamente em jejum e oração, que tu venha abençoar cada uma, ó Deus,
com bênçãos inefáveis, ó Deus. Em o nome de Jesus ser conosco, ó Pai. Nós te louvamos por tudo. Em o nome de Jesus, o Nazareno. Amém. 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 Antes de terminar o programa, pastor Elias, você quer mandar um alô especial aí para alguma mãe? Quero mandar para minha esposa, que é mãe, a Eline. Deus abençoe poderosamente. Eu tenho pedido nas orações, o Senhor dê sabedoria, o Senhor abençoe continuamente. E também a minha mãe, que ainda é viva, graças a Deus, Deus abençoe. A irmã Francisca está nos assistindo agora, ela não perde um só programa, pastor Marco, quando eu estou aqui, sem falar então, com ela, né? Deus abençoe. E minhas Amém. irmãs também, que são mães, Deus abençoe. E a todas as mães ali do Novo Planalto, Deus abençoe ricamente. Evangelista Wallach, fique à vontade também. Desejar um ótimo Dia das Mães aí para minha esposa, Simone, que muitas irmãs já conhecem aí. Minha mãe, Marilá, que está no estado do Maranhão, Imperatriz. Todas as mães da congregação Cidade Nova, da Assembleia de Deus em geral, da cidade de Marabá. Esteja com Deus, que Deus possa abençoar, que possa iluminar a mente de cada uma delas, que possam aproveitar bastante a companhia dos filhos em época de pandemia, que é um privilégio de poucos, né? Verdade. E eu quero também mandar um abraço especial para a irmã Nájila Melo, essa mãe especial que me deu aí 2 filhas, a Nívia e a Ana Vitória. Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Mandar um abraço especial para a irmã Dalzira, minha mãe, pastor Elias. Aí com 83 anos, é uma bênção ela, a nossa matriarca. E também um abraço especial a todas as mães lá do Templo do Novo Horizonte, tá bom? Todas as queridas irmãs. E aqui abraçar a nossa pastora Raquel, que é, por assim dizer, a mãe de todos nós aí, que é a nossa pastora, a nossa orientadora, a esposa do pastor Salles, tá bom, irmã Raquel? A mãezona também sempre nos acolhe quando a gente precisa, sempre está ali de braços abertos com uma palavra de ânimo, tá bom? Que Deus renove as suas forças, tá bom, irmã Raquel? Um grande abraço aqui do programa Escola Bíblica. Então, no próximo programa, aguardamos você com mais uma lição toda especial falando sobre o dom de profeta. Nós aguardamos por você.